ao debate político, os candidatos à Prefeitura de Quissamã, realizado em parceria pelo Instituto Federal Fluminense, Campus Quissamã, e o projeto NEA-BC, Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos. Solicito a todos que desliguem os seus celulares ou que coloquem no silencioso, para que a gente possa dar andamento ao debate. Agradecemos a presença de todos e convidamos agora os candidatos a se colocarem em seus lugares. Os lugares que estão aqui dispostos, eles foram sorteados junto aos assessores dos candidatos e a gente vai chamar na mesma ordem do sorteio. Tá? Convido Djamil Ferreira, do PRTB, Coligação Liberta Quissamã, a se assentar. Convido o candidato Nilton Furinga, do PSDB, Coligação Quissamã Quem Ama, Ama de Verdade. Convido o candidato Armando Carneiro, do PSB, Coligação Reconstruir Quissamã. E convido a última candidata, Fátima Pacheco, do PTN, Coligação Pelo Bem de Quissamã. Comunicamos a todos que esse debate está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Quissamã FM, com autorização da meritíssima juíza eleitoral, doutora Márcia Regina Salles Souza, e também está sendo transmitido no telão na área externa do campus. Convidamos a todos para se colocarem em pé, para que a gente possa cantar o hino nacional. Bendigo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória
segues a justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses sobre as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Para a condução do debate foram elaboradas as regras que os candidatos já conhecem, agora a gente vai fazer a leitura para que vocês possam conhecê-las também. Então, da realização do debate. O debate deve ser pautado pelo princípio da ética e do respeito mútuo. O descumprimento desses valores acarretará a exclusão do candidato do debate, bem como de qualquer um dos participantes, membros da sociedade, de partido ou da comissão organizadora. Os candidatos foram sorteados pelos seus representantes na reunião da comissão organizadora no dia 6 de setembro de 2016, às 17 horas, no auditório do IFE Campus Quissamã, para disposição dos seus lugares. No centro do palco estarão disponíveis 2 púlpitos, um de frente para o outro, para as perguntas e respostas. O debate terá 2 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo bloco e o terceiro e o quarto bloco. Entre o segundo e o terceiro, haverá um intervalo de 5 minutos. Nesses intervalos, os candidatos poderão consultar seus assessores. Durante os blocos, a consulta à assessoria não será permitida e, caso ocorra sem autorização da equipe organizadora, o candidato será excluído do debate. Ao fundo do palco será projetado o cronômetro para todas as perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. O debate será realizado em 4 blocos, a saber, debate entre os candidatos, debate com o plenário, debate com perguntas formuladas pela comissão organizadora e leitura de cartas de conselhos e considerações finais dos candidatos. Das mídias, a fim de evitar a depreciação da imagem dos candidatos, será proibido o uso de microcâmeras durante o debate por qualquer um dos participantes. Os fotógrafos dos candidatos poderão realizar filmagens apenas em suas câmeras fotográficas. Para o bom fluir do debate, as coligações devem orientar seus fotógrafos a não se aproximarem excessivamente do palco para realizar imagens e nem usar de forma excessiva o uso do flash. Caso algum dos fotógrafos atrapalhe o debate, o mesmo será solicitado pelo mediador a se afastar mais do palco ou a não utilizar o flash. Caso o mesmo desrespeite a solicitação do mediador, este poderá pedir que o fotógrafo guarde seu equipamento até que se retire do auditório. O mediador orientará o público no início do debate a não utilizar flash. Todos os profissionais de mídia e demais participantes do debate devem respeitar as delimitações de palco e do corredor central. Estes espaços estarão delimitados com faixas. O corredor central é de uso exclusivo de imagens do cinegrafista, do projeto NEABC. Os profissionais ou participantes que entrarem no corredor serão solicitados a se retirar deste espaço pela segurança. O fotógrafo do projeto NEABC e do IFE tem livre circulação no espaço. O evento será acompanhado e assessorado pela comunicadora social do NEABC e os membros da comissão do Instituto Federal Fluminense. Do corpo jurídico. O corpo jurídico irá avaliar os direitos de resposta dos candidatos, e será composto pelo advogado do NEABC, membros do corpo jurídico do Instituto Federal Fluminense com auxílio de membros da comissão organizadora. Das regras gerais, o tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Tempo de resposta de 1 minuto e 30 segundos. O candidato terá 40 segundos para réplica e tréplica, 3 minutos para as considerações finais, 1 minuto para direito de resposta. O mediador será auxiliado pela comissão organizadora nos sorteios e no que mais for necessário. Também contará com o auxílio da equipe jurídica. Nesse momento, a gente inicia o primeiro bloco. Eu vou fazer a leitura do primeiro bloco, mas antes a gente vai colocar aqui o nome dos candidatos que farão as perguntas. Em cada envelope tem o nome de cada candidato. A gente coloca nas urnas. O nome dos 4 candidatos estão aqui, em cada envelope. E eu vou fazer a leitura das regras do primeiro bloco. No primeiro bloco, com temas livres, os candidatos farão perguntas entre si.
Cada candidato fará somente uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados pelo menos uma vez. O mediador sorteará no momento do debate o candidato que fará a pergunta e, em seguida, o que responderá. Dessa forma, todos perguntarão e todos responderão uma vez, totalizando 4 perguntas e 4 respostas no bloco, com direito à réplica e à tréplica, caso os candidatos julguem necessário. Vamos iniciar o sorteio, então. Quem fará a primeira pergunta? Candidato Newton Furinga. Quem vai responder? Newton Furinga. Então a gente vai sortear um outro nome, tá? Armando Carneiro. Devolvo agora o nome do candidato Newton Furinga para a urna. Os candidatos, por favor. Só lembrando, Newton Furinga tem 30 segundos para fazer a pergunta para Armando, para o candidato Armando Carneiro. Fiquem atentos para o cronômetro, tá? Assim que eu falar ok, vocês podem começar. Pode começar, candidato. Quero perguntar ao candidato qual o custo médio da despesa do município e a sua receita média no ano de 2016. Encerrado, candidato? Só um minuto, candidato Armando. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os presentes. Queria cumprimentar também os candidatos que aqui estão e aceitaram esse debate, que é um debate histórico na história de Quissamã, e primeiro debate político na história de Quissamã, momento histórico, e dizer que me sinto muito feliz aqui no IFE, que eu considero a obra que me deu o maior orgulho de fazer no meu mandato. Então, Furinga, a receita do município de Quissamã, média, esse ano de 2016, no orçamento, está 185 milhões aprovado pela Câmara. No orçamento e a despesa do município de Quissamã tem que ser, no máximo, 185 milhões também, né? A despesa está nesse patamar. Eu queria dizer para vocês o seguinte: Quissamã está passando por uma crise muito grande, a maior crise que nós passamos. E houve sim uma queda de arrecadação, mas o problema principal do município não é só esse. O problema principal do município é que nós temos também uma falta de gestão na condução da coisa pública. Encerrado. Candidato, só gostaria de fazer a réplica. 40 segundos. Eu não entendi, porque além de fazer a resposta, houve um pequeno discurso. A resposta não foi objetivo. E, na realidade, a pergunta minha é quanto é o custo médio efetivo e quanto é a receita média efetiva, e não a que está proposta no orçamento. Existe uma grande diferença aí entre uma coisa e outra. Terminou sua explanação, candidato? Espera só um minuto. Pode começar. Bom, Furinga, eu acho que, na verdade, o custo do município é diante do que você vai executar. Você tem que executar o orçamento que você tem. Então, você não pode aumentar o custo para você não cair em dívidas e depois ter problema. Não conseguir pagar, por exemplo, programas sociais, não conseguir pagar bolsa de estudo, tudo isso traz problemas. Então, eu acho que o custo do município tem que ser aquele que você tem no orçamento. O custo do município é um, mas você tem que colocar as despesas no lugar certo. As despesas do município têm que estar no lugar das suas receitas. Obrigado, candidatos.
Próximo candidato a fazer pergunta. Fátima Pacheco. Pergunta para Dejamim Ferreira. Então, Fátima, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. E o candidato Dejamim, 1 minuto e 30 segundos para sua resposta. Pode começar. Primeiro, dar boa noite a todos e todas, dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse debate, parabenizar o NEA/ABC e o IFE por essa iniciativa, saudar os nossos candidatos aqui presentes e dizer, Djamim, como empresário político, o senhor critica as zonas especiais de negócios criadas pelo ex-prefeito Armando. Na sua opinião, por que as ZENs de Quissamã não deram certo? Boa noite a todos. Candidato, só um tempo para o cronômetro. Pode começar. Boa noite a todos. Parabéns aí também por esse evento fantástico. Acho que o momento já era mais do que oportuno. Fátima, o que eu tenho para te dizer, para a população de Quissamã, além do problema de ZEN, nós temos um problema de gestão que dura 27 anos. O que se entende hoje é que praticamente tudo que foi feito em Quissamã se perdeu. Quissamã precisa de reiniciar. Nós precisamos de resetar o município. As ZENs não funcionaram, o complexo Barra do Furado não funcionou, tudo o sistema é precário, nossas calçadas são precárias, nossas ruas são precárias, o sistema de tratamento de esgoto não funciona. Quissamã precisa de ser reiniciada, Quissamã precisa de ser começada, porque a cidade de Quissamã parece que tudo jogou fora, que foi investido no plantio de coco, que foi investido em outras áreas da indústria, está tudo perdido. A ZEN só funciona hoje porque o grupo que está lá é um grupo de guerreiro, que carrega nas costas, que toca a empresa sem transporte, telecomunicações precárias, não tem uma creche para onde as mães possam deixar seus filhos. O sistema ficou todo precário, ele foi iniciado e não foi continuado. Na verdade, o sistema ele precisa ser refeito. Então, no nosso programa de governo, nós que conhecemos bem o problema de geração de emprego e renda no Brasil e até fora do Brasil, temos um projeto para realmente começar a botar isso para funcionar, que era para ter feito há muito tempo. Obrigado. Candidato? Eu concordo com o Djamim. Além da ZEN, nós tivemos Moenda, que foi comprado e não foi entregue. Nós tivemos canais de irrigação que não irrigou ninguém. Nós tivemos polo de costura que não funciona. Nós tivemos inúmeros investimentos que não resultou em emprego, renda e inclusão para a população de Quissamã. Então, de fato, Quissamã não tem mais tempo a perder, Quissamã não pode mais ver seu dinheiro indo pelo ralo. Porque esses projetos gigantescos que beneficiaram apenas meia dúzia de pessoas, hoje faz falta esse dinheiro para a bolsa de estudo, para pagamento do CAI, para merenda de qualidade na merenda escolar e para a inclusão de jovens e adultos num processo de desenvolvimento de nossa cidade. Então, como eu disse, o momento é esse. Nós criamos um grupo de pessoas limpas, livres, de mãos limpas e ficha limpa. A única forma de começar um trabalho é começar do zero. Não adianta ficar colocando remendo em peça velha. Não adianta remendar coisas que não tem como remendar. Por isso, Fátima, o desafio meu e do meu grupo, o grupo do PRTB com coligação com o PRP, é de trazer para Quissamã realmente alternativa que resolve, coisas que venham a trazer solução para o município e encerrar de uma vez essa ingestão, essa ingerência, esse absurdo que fizeram com a população de Quissamã. Candidatos, obrigada. Próxima pergunta será feita pelo candidato. Dejamim Ferreira para Newton Furinga. Candidatos, por favor. Dejamim pergunta e Newton Furinga responde. Mesmo esquema, 30 segundos para a pergunta. Isso aqui, candidato, por favor.
30 segundos para pergunta, 1 minuto e meio para resposta. Candidato Nilton, você apresenta como uma solução para os problemas de Quissamã se candidatando, sendo que quase todos os governos você fez parte da administração pública, onde você é prefeito. Hoje sofremos os reflexos dessas desastrosas gestões. Como justificar tal façanha em solucionar os problemas que, quando você pôde fazer ou ajudar a fazer, interferir onde você foi secretário, vereador, você não fez? Só 1 minuto, candidato, para o cronômetro. Pode começar. Essa colocação é muito interessante, que realmente, dentro da minha experiência administrativa, trabalhei dentro de várias gestões e, como o senhor muito bem colocou, em todas as oportunidades, eu dei a minha opinião, dei minha contribuição. Uma coisa é você dar a opinião e contribuição, outra coisa é você estar na ponta executando. Anteriormente aconteceu isso aqui. Eu fiz uma pergunta do custo médio e responderam o custo anual. Então há essa grande confusão quando falam de gestão. Eu falei custo médio e falaram custo anual. Então o custo do município hoje é 18 milhões de reais, com a receita média mensal de 13 milhões de reais. Aí tem uma diferença financeira gigantesca e dentro disso é atribuído a uma má gestão. Existe até uma interpretação com relação às questões orçamentárias e financeiras, é uma grande confusão aí entre recurso orçamentário e recurso financeiro. Então, acredito eu, dentro dessa situação, recuperando o equilíbrio financeiro, podemos executar o que hoje não está podendo executar. Não, candidato? Só 1 minuto para a gente... Pode começar. Bom, nós dizemos sempre que tem 2 formas de errar na vida. Uma de ser azarado, outra de ser incompetente. Pelo que você disse, você participou de vários governos, deu sugestões, que infelizmente não deu certo. Agora você veio ser prefeito. Infelizmente deu falta de sorte outra vez. E aí a ingerência continua. Você foi vereador, não conseguiu fazer projeto. Você foi secretário por vários mandatos, não conseguiu te ouvir. E a gente percebe que a falta de sorte está continuando. Você veio com um candidato que ele morreu. Quer dizer, então nós temos que avaliar aonde está sendo incompetente ou está tendo falta de sorte. Mas infelizmente os dois causaram grande desastre para o município. Essa questão de... Candidato, só pode começar. Essa questão de competência com a questão de falta de sorte, ela se traduz quando eu tive a sorte, não fui ouvido, e agora eu tenho a oportunidade de mostrar que a gente sabe fazer. Estou enfrentando, como não é Quissamã que está enfrentando, não é uma gestão de Quissamã que deu errado em Quissamã. Toda a zona produtora de petróleo está em dificuldade, o estado do Rio está em dificuldade, o Brasil está em dificuldade, e parece que só Quissamã que sofre com a questão financeira. Obrigado, candidatos. Próxima e última pergunta da rodada. Armando Carneiro, pergunta para Fátima Pacheco. Por favor, Armando, se posicione aqui. Fátima aqui. Candidato, 30 segundos para pergunta. Candidata, 1 minuto e 30 segundos para resposta. Bom, Fátima, nós sabemos muito bem que o município de Quissamã passa pela maior crise da sua história. Nós nunca vimos o município de Quissamã com tanto problema que foi ocasionado por essa gestão que está aí hoje. Eu queria saber, Fátima, o que você pretende fazer para tirar o nosso município dessa crise? Candidato só... Pode Candidato Armando, primeiro dizer que eu concordo com o senhor que o município passa por uma grave situação, mas que a crise não é financeira. E eu não concordo com o senhor quando o senhor diz que apenas a gestão atual
criou essa crise para o Quissamã. O Quissamã, nos últimos 15 anos, arrecadou cerca de 3 bilhões de reais. Uma cidade de 22 mil habitantes. Uma cidade plana, com potencial turístico de desenvolvimento. Uma cidade que nos últimos anos, inclusive no governo do senhor, o senhor investiu em Zen e está no meio do mato e não atraiu ninguém. O senhor comprou uma moenda de quase 3 milhões que não chegou a Quissamã. O senhor investiu em alambique e o único alambique que deu certo foi o do seu irmão. O senhor criou um polo de costura na entrada da cidade, prometendo emprego para as mulheres. E as mulheres nossas continuam desempregadas. Esses anos todos, esse orçamento todo, não serviu para resolver o problema de transporte da nossa cidade, o problema de emprego, o problema de pobreza. Eu sou assistente social em Quissamã há mais de 26 anos. E Quissamã hoje tem criança passando fome, tem meninos sendo presos. Isso não é apenas por conta da gestão atual. Foi a gestão do senhor, junto com a gestão atual, que causou isso em Quissamã. Encerrar, candidato? O senhor tem 40 segundos para réplica. Bom, Fátima, você sabe que não é assim. Em 2012 você elogiava muito esses projetos. Nós estávamos no falante e você elogiava o projeto da Barra do Furado, que é realmente um projeto melhor para Quissamã. Elogiava de costura que funcionava e empregava bastante pessoas. A Zen, estão falando aí, mas ainda tem umas 100 e poucas pessoas trabalhando lá. Faltou continuidade. E o polo de costura faltou também ter apoio, porque quando tinha apoio, nós tínhamos muitas mulheres trabalhando nele. Pode. Dizer que não citei Barra do Furado e acredito em Barra do Furado. Dizer que o senhor citou 2012, realmente o senhor disse que me apoiaria em 2012, depois de uma prévia que o povo apontou meu nome para ser candidata naquele momento. Mas vimos durante aquela campanha que o senhor, na verdade, não queria nosso apoio. Não queria mudança, não queria romper com o ciclo familiar na Prefeitura de Quissamã. E dizer para o senhor que na Câmara votei muitas vezes contra coisas que eu não acreditava. Como, por exemplo, sair da comissão do Quissamã Empreendedor, que eu representava a Câmara, quando eu vi que não estava atendendo o apelo popular. Quando aquele dinheiro, na verdade, não estava sendo bem aplicado. Foi assim e todo mundo lembra disso. Quem não lembra pode consultar os anais da Câmara. Obrigado, candidatos. Agora a gente tem 2 minutos de intervalo que os candidatos podem se dirigir aos seus assessores para conversar. Estamos de volta ao debate com os candidatos à Prefeitura de Quissamã, eleições 2016. Eu gostaria de reforçar o pedido para que as pessoas que estão aqui dentro não se manifestem durante as respostas dos candidatos, ok? E também gostaria de informar que as mídias externas não podem mais fotografar a partir de agora, desse momento. Lembrando que este debate está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Quissamã FM e no telão na área externa para os demais convidados. Vamos agora ver as regras desse segundo debate, desse segundo bloco. No segundo bloco, com temas livres, os candidatos responderão às perguntas do plenário. Os participantes receberam, quando chegaram, uma pulseira ticket, numeradas previamente. Os números equivalentes estão nesta urna e serão sorteadas a fim de selecionar os participantes que irão fazer perguntas nesse momento. O participante fará a pergunta e os 4 candidatos responderão. Serão 4 perguntas dos participantes e 4 respostas de cada candidato. Este bloco não terá réplica nem tréplica. Neste bloco, os candidatos serão chamados de 2 em 2 para responder nos púlpitos conforme sorteio feito pelo mediador. Os assessores não poderão realizar perguntas a seus candidatos nem aos oponentes. O bloco é destinado a perguntas apenas. O participante não pode elogiar, ofender, citar o nome de nenhum candidato. E as perguntas devem ser direcionadas de modo que os 4 consigam responder. Ok? Então agora eu vou fazer o sorteio de quem vai perguntar, de quem vai responder. Seu Nilton Coringa, pode se colocar em um dos púlpitos, por favor.
Fátima Pacheco, por favor, também se coloque em um dos públicos. Eu vou sortear aqui o primeiro número de um participante. Número 34. Pessoa do número 34 se encontra presente. Quem vai levar o microfone lá para eles? Para ela? Por favor, você diga seu nome e a pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Elisângela. Sabemos que a figura do vice hoje é vista com mais importância. Qual a experiência tem seu vice para contribuir de fato com sua gestão? Muito obrigada pela sua pergunta. A primeira a responder vai ser o senhor Milton Coringa. Só aguardar para organizar o tempo ali. Também tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta, ok? Pode começar. A minha candidata a vice, ela tem 32 anos de experiência administrativa, trabalhando em 2 áreas de subimportância no município de Quissamã, que é a área da educação, a área da assistência social. E entendo que toda essa experiência contribuirá muito dentro da nossa gestão, porque para enfrentar esse momento tão difícil e tão árduo, precisamos de experiência, precisamos de competência, precisamos de determinação. Volto a frisar a questão de experiência à frente das ações administrativas, porque o momento exige isso. A dureza do momento exige determinação e, principalmente, experiência e competência. Concluiu, candidato? Só 1 minuto, Fátima, para zerar. Ok. Ótima pergunta, Elisângela. Dizer que meu vice está aqui é Marcelo Batista, vereador de 2 mandatos, funcionário público municipal há mais de 20 anos na Prefeitura de Quissamã, foi presidente da Câmara, é uma pessoa do povo, nascido em Morro Alto, filho do seu Joel, querido por Quissamã, respeitado por Quissamã. A escolha de Marcelo e a aliança com Marcelo se fez pelo bem de Quissamã, entendendo que nós dois, ao lado da população, vamos desenvolver a cidade e vamos construir dias melhores para essa cidade. É muito importante a pergunta aqui, porque hoje, na presidência nacional, um vice-governo. No estado do Rio, um vice-governo. E em Quissamã, um vice-governo. Então, a escolha do vice é importantíssima. Prestem bem atenção nos vices. E prestem bem atenção na história desses vices e o que levou a estas alianças. No caso meu e de Marcelo, foi a história de trabalho dele e foi a vontade de Quissamã de ter 2 pessoas que representam a população de origem popular na Prefeitura de Quissamã. Concluiu, candidato. Muito obrigada. Vocês podem se colocar nos seus lugares de volta. E agora, seguindo aqui a ordem. Como sabemos, o senhor Armando Carneiro agora será o próximo a responder, por favor. E em seguida, o senhor Djane. Djane Ferreira. Bom, a nossa aliança com 5 vereadores me levou a conhecer uma pessoa maravilhosa melhor, que foi a vice Tchelle, que está aqui também. Isso nos trouxe também uma aliança para o projeto principal de Quissamã. A Tchelle faz parte, ela é filiada ao PR. O PR hoje tocou, através do Ministério do Transporte, a obra do projeto lá de Barra do Furado, e nós temos uma coisa em comum: nós queremos ver esse projeto sendo realizado. Nós queremos gerar emprego e renda e temos esse propósito para a nossa cidade.
temos a convicção de que o futuro de Quissamã depende dessas obras que vão trazer desenvolvimento. E a Kitcheve, em todos os momentos, desde quando eu conheci ela, desde quando ela também esteve na UENF, no primeiro debate que teve sobre o projeto, que foi modificado, depois fez uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e a partir daí nós cada vez mais nos unimos e sabemos que o futuro de Quissamã depende dessa união. E esse projeto de parceria com o PR vai ser e vai dar bons frutos para Quissamã. Por favor, só um minuto para zerar ali. Muito boa pergunta, Elisângela. Parabéns, Elisângela. Parabéns. O que eu não entendo bem é que na campanha passada os vices e os atuais prefeitos estavam todos em lados opostos. Nenhum estava no mesmo palanque do outro, se não me falha a memória. E agora são todos bons, estão todos bem ajustados, porque são todos competentes. Falando de experiência, como que nós vamos falar de experiência se Quissamã tem 27 anos de emancipação política, tem uma das maiores renda per capita do Brasil? No ano passado, nós tivemos em torno de 200 milhões, que não dá para falar número, e nós temos o IDH na 55ª posição. Enquanto Iguaba, que é um município muito vizinho, muito perto, tem uma arrecadação de 1/3, tem o IDH na 8ª posição. Então, não dá para falar em experiência política, e Quissamã não serve como experiência política, porque os experientes que estão aqui, até hoje, botaram o município num desastre, numa decadência total. Nós vamos buscar um município muito vizinho aqui, que tem uma arrecadação muito menor e está lá em cima. Então nós, dessa coligação, escolhemos 2 pessoas limpas, livres, de mão limpa, que sabemos administrar nossa vida e nossa casa. Meu vice Eduardo Chagas, companheiro de trabalho embarcado, tem potencial, tem competência, é sério, é transparente, é família, e ele com certeza vai ser um bom vice. Muito obrigada aos candidatos. Peço desculpa mais uma vez. 77. Só um minuto, por favor. Por favor, seu nome e a pergunta. Quero dar uma boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Batista. Quero fazer uma pergunta. O que os candidatos pretendem fazer, assim sendo eleito, para que nós possamos dar condição a nossos jovens, a nossa população, que hoje vive a decadência que está vivendo, com um orçamento de quase 200 milhões. Então, eu acho que deu para entender a pergunta. Primeiro, candidata Fátima, por favor. Só um minuto para o tempo. A hora que quiser. Primeiro dizer, Marcelo, que essa pergunta é muito importante, porque na cidade milionária, a situação que nós estamos vivendo é muito grave. Toda a população está sendo penalizada, mas em especial a juventude. Da juventude tiraram tudo. Os programas sociais que nós criamos, trouxemos o PET, criamos o PET municipal, articulamos o ProJovem, isso tudo foi cortado. A juventude não tem esporte, é uma cidade que tem quadras, que tem parque aquático, que tem ginásio, vazios. Nada de esporte é movimentado, e não é de agora. Já assisti muitas vezes crianças na praça esperando uma Kombi para levar para uma competição e não chegava. Os nossos jovens precisam ter qualificação profissional. A bolsa de estudo precisa retomar. Precisa ter ações de inclusão. Nossos jovens precisam voltar a sonhar. Não é possível numa cidade milionária como Quissamã a gente assistir quatro mães em frente à delegacia, num abraço, compartilhando uma dor de ver seus filhos indo para Bangu. E outras mães ouvindo dos filhos que estão voltando da escola com fome, porque não tem merenda de qualidade. Esta situação definitivamente não pode continuar. E nós, eu e você, ao lado da população de Quissamã, vamos desenvolver essa cidade, vamos promover a inclusão e vamos melhorar a vida dos quissamanenses. Obrigada, candidata. Bom, gente, realmente a juventude de Quissamã está sendo a mais penalizada por essa crise que nós estamos passando.
Nós estamos vendo os jovens hoje nos procurando para pedir para retornar às bolsas de estudo. Eles hoje não têm mais transporte gratuito, nem a bolsa em tempo integral. Hoje não tem mais os programas de capacitação, como foi dito aqui. Hoje nós temos a falta realmente de perspectivas. Mas como que a gente pode resolver isso? Em primeiro lugar, nós temos que sanear as finanças do município. Nós vamos entrar saneando com uma equipe, saneando as finanças logo de cara. No primeiro mês, no primeiro dia, nós vamos botar as contas do município em dia. Vamos criar pouca secretaria, um gabinete de crise. Vamos colocar as contas no lugar. Aí vai retornar as bolsas. Aí vão poder retornar a programação que eles tinham sempre de lazer nas praias, nos parques de exposição e essas coisas que foram tiradas dos jovens de Quissamã. Na verdade, Quissamã tem jeito, mas nós precisamos dar um jeito nessas finanças. Obrigada, candidato. Por favor, vão para os seus lugares. Eu vou convidar agora para responder. Nessa ordem. Seu Nilton Coringa vai ser primeiro. Seu Djalmin Ferreira, por favor. Seu Nilton, quando quiser. Eu queria fazer a seguinte colocação. Nessa gestão ineficiente, ouvi até de uma entrevista falar que já houve uma crise maior do que essa aqui no município de Quissamã. Eu não consigo entender que uma crise que houve em 2009 e 2010, em torno de 80 milhões, e o município de Quissamã hoje enfrenta uma crise que deve fechar em dezembro com mais de 160 milhões a menos. Estamos em 2016, com as despesas de 2016 e com receita de 2007. Em um município que encontramos já o custeio, a despesa maior do que a receita. E agora eu ouço que vai sanear aquilo que não saneou durante 8 anos e não entregou saneado. Em plena crise, que é a maior crise que o município vive. E aí, como que eu consigo manter todos os programas, todos os benefícios, enfrentando a maior crise do município, que o município já passou? E aí, ouvir que vai, no primeiro momento, sanear, e quando deveria, por compromisso com a terra, deixar saneado no último dia de mandato, para que a nova gestão pudesse dar continuidade aos projetos existentes. Bom, o que continuamos vendo é aquilo que aprendemos na roça, que filho feio não tem pai. Os filhos feios, o pai não aparece. Vivemos hoje um grupo político que comandaram o município, administraram o município, ou desadministraram, se é assim que pode dizer, durante 27 anos, e o resultado está aí. Jovem desempregado, não tem empresa para gerar emprego, ninguém preocupou com fazer uma reforma tributária, ninguém preocupou com fazer treinamento dos jovens. E os jovens que foram treinados aqui, Marcelo Batista, aprenderam, como nós sabemos lá na roça, formaram para burro. Formar para burro significa formar, botar um diploma debaixo do braço e não ter onde trabalhar. Ou ter que largar seus pais aqui e sair por aí atrás de emprego. O que nós precisamos é de desenvolvimento sustentável. É criar uma cidade empresarial séria, fazer uma reforma tributária no município, fazer uma área de negócio que funciona com seriedade, sem nepotismo, fazer uma área que realmente funciona, buscar consultoria fora, valorizar os nossos profissionais que nós temos em todas as secretarias, que têm condição de administrar e tocar um projeto sério. O que nós não podemos fazer aqui é cabide de emprego, empiar a prefeitura de trabalhadores, consumir todos os recursos que tem e nosso jovem ficar pela rua jogado, sem ter onde trabalhar, sem ter dignidade, e suas mães, aí sim, Fátima, nas portas das cadeias, socorrendo seus filhos, onde deveriam estar em treinamento e trabalhando. Nós precisamos de trabalho e renda, de dignidade dentro do município. Muito obrigada, candidatos.
Vamos para a terceira rodada de pergunta. Primeiro a responder essa rodada será o seu Milton Coringa. Por favor, candidato. Segundo a responder, Fátima Pacheco. Pergunta será feita pelo número 91. Número 91. Posso dar continuidade? Número 17. 17. Por favor, alguém leva o microfone para o número 17. Não pode ser feito por assessor de candidato, só é assessor. Então vamos passar para o próximo número. Qual número? 17. Seu nome, por favor. Boa noite. O município pede mudança. Quer uma cidade nova. Então, eu quero perguntar para os 4 candidatos o que vocês vão fazer para montar suas equipes se todos os governos anteriores estavam um contra o outro e depois, quando o que ganhou, o que venceu, trouxe alguns que eram contra. Então, eu quero saber como vocês vão fazer para montar a equipe sem incluir. Obrigada pela sua pergunta. Primeiro responder o senhor Milton. Só parar o tempo. Quando quiser. Eu só quero dizer aqui que essa junção de governos anteriores, eu estava num palanque e os outros 2 meus adversários aqui estavam juntos e eu estava contra esses adversários. E falar que a gente vai dentro desse reequilíbrio, porque aqui estão querendo, o milagre está nascendo antes do santo. Dizer que vão fazer isso e vão fazer aquilo, que eu acho que Quissamã pode dar um exemplo para o Brasil, porque o Brasil, com a administração anterior, quebrou. O Estado do Rio, com a administração atual, que é a PMDB, quebrou. E o município de Quissamã foi nessa esteira de sacrifício, passa por essas dificuldades, que é um município que ainda vive de 95% de receita transferida, que todos os projetos, todos os investimentos não se sustentaram, figuraram em uma planilha no ano como uma taxa de investimento alta e no outro ano não se sustentam. A prefeitura, o município fez uma parte. Para você ter ideia, na questão de desenvolvimento do município, dos empresários que aqui chegaram, nós entramos com a ação na justiça contra 9 ainda. Candidato Fátima, só um minuto, quando quiser. Dizer que essa pergunta é muito importante, porque a equipe, ao lado do prefeito, ela significa muito. A nossa equipe será montada com pessoas qualificadas. E não precisamos ir longe. Na Prefeitura de Quissamã, tem centenas de funcionários preparados, com 10, 15, 20, 25 anos de profissão. Muitos extremamente capacitados que nunca foram vistos, que nunca tiveram uma oportunidade. A nossa equipe será montada com qualidade técnica, mas também com pessoas humanas. E quando a gente lida com gente, quando a gente cuida de gente, nós temos que olhar no olho, nós temos que acolher, nós temos que estender a mão. Não basta apenas uma equipe conhecedora de números. Se esses números, o candidato Furinho, inclusive, diz que é conhecedor de números. Mas se esse conhecimento não servir para melhorar a qualidade de vida da população, para melhorar a qualidade de vida do idoso, para colocar a merenda de qualidade na escola, para colocar nossos jovens no processo de desenvolvimento,
De nada adianta essa sabedoria. Então será uma equipe qualificada, mas também humana, entendendo que o dinheiro público tem que melhorar a vida da população. Não colocarei no meu governo, no primeiro escalão, ou no segundo escalão, ou em qualquer espaço, familiares. Não terei um secretário irmão, a irmã, o esposo, o primo ou o cunhado. Vai ser formado por técnicos, por pessoas qualificadas e nossas pessoas de Quissamã, que estão preparadas para governar ao lado meu e de Marcelo. Obrigada, candidata. Responderão agora nessa ordem Armando Carneiro, senhor Djalmin Ferreira. Primeiro, senhor Armando, só um minuto, quando quiser. Bom, sem dúvida nenhuma, para o sucesso do governo é necessário ter uma equipe competente. Nós também achamos que o município de Quissamã tem esses técnicos competentes. Sabemos que os funcionários da Prefeitura de Quissamã têm muitos quadros muito bons para exercer qualquer tipo de cargo. O problema de Quissamã não é a competência dos cargos. O que quebrou o município de Quissamã não foi a questão dos secretários ou alguma coisa que eu diga. O que quebrou Quissamã foi a questão do início de 2013. Foi o ano de 2013, foi o responsável pela queda do município. Quando entrou um grupo que escolheu dar as costas para o povo pensar em si. Quando entrou um grupo que, na verdade, fez com que as finanças do município fossem para o espaço. Logo de cara, de um mês para o outro, triplicaram o valor do lixo, da empresa de lixo, e aumentaram em 40% o valor do contrato da empresa que tocava o hospital. Não existe matemática, não existe número que dê jeito. O município quebrou, perdeu a capacidade de investir e, com isso, estamos vivendo essa crise que nós temos hoje. Nós, com certeza, teremos condições de encontrar pessoas capacitadas para reverter isso. Obrigada, candidato. Candidato, só um minuto para zerar o tempo. Pode continuar de pé aqui, por favor, candidato, até concluir a resposta, quando quiser. Nalva, muito obrigado pela sua pergunta, muito oportuna. Talvez essa pergunta responda o porquê de Djalmin Ferreira é candidato. Talvez essa pergunta é a principal pergunta, por que Djalmin Ferreira, sem vínculo político, sem ligação no mundo político, entrou a ser candidato? Porque, Nalva, eu cansei em ver no município as negociatas. Eu cansei de ver no cenário político pessoas que são inimigas políticas, que se mordem durante uma campanha, e na campanha seguinte um vira vice do outro, secretário do outro, apoiador do outro, etc. Tal. Por isso que o grupo PRTB e PRP, nessa coligação Liberta Quissamã, não tem um monte de partido junto. Porque quando vieram trazer partido, já vieram querer negociar cargos. Nós tivemos aí empresários querendo vir financiar a campanha, já querendo pegar hospital, lixo, etc. e tal. O grupo manteve unido. Nós não vamos fazer negociata. Nós não vamos fazer compromissos com pessoas que não têm comprometimento com a cidade. Então, o nosso grupo é um grupo que tem condições de valorizar o profissional de Quissamã, escolher os melhores profissionais que nós temos dentro da prefeitura, funcionários de carreira, valorizar esses funcionários, dar um basta na cadeia de funcionário fantasma que está entupido dentro da prefeitura, levando embora o emprego da nossa cidade, e vamos sim pincelar no meio desse seio de funcionários competentes, pessoas técnicas, comprometidas com o bem, para criar a nossa equipe de governo. Muito obrigada, candidato. Vamos para a nossa última rodada de perguntas. Primeiro a responder desta vez será a Fátima Pacheco. Por favor, candidata. Senhor Milton Coringa, por favor. A pergunta será feita pelo número 10. Boa noite, por favor, peço que o senhor se identifique antes de fazer a pergunta, tá? Só um minutinho que vai chegar o microfone aí.
Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Batista Peçanha, sou comerciante, e a pergunta é o seguinte: no momento em que o país exige que o candidato seja ficha limpa e que a população pede o fim da corrupção, o que os senhores e senhoras têm a dizer sobre candidatos que acumulam processos e condenações sobre o mau uso do dinheiro público? Obrigado. Obrigada. Candidata Fátima, só um minuto. O microfone está ligado. Está ligado o microfone? Bom, Paulinho, parabenizar pela pergunta. Acho que esse país passa por um momento muito importante, quando a população vai às ruas e diz não à corrupção. Aqui em Quissamã, também é importante a gente fazer uma reflexão. Eu sou ficha limpa, não respondo por processo por desvio de dinheiro, não respondo nenhum processo por mau uso do dinheiro público e tenho a minha vida limpa com transparência. Mas nós precisamos repensar, porque tem o nosso adversário, o candidato Armando, por exemplo, ele tem 386 processos no Tribunal de Contas, 240 mil reais de multa, 942 mil para devolver aos cofres públicos. Processos criminais são 7 por fraude de licitação. Uma condenação criminal por 3 anos em regime semiaberto, já condenado na primeira instância. 16 processos de improbidade administrativa e um processo na Justiça Federal, que é improbidade por prejuízo de 52 milhões. É importante a gente avaliar isso, porque, inclusive, cabe perguntar: se o candidato Armando for condenado e for afastado, quem assume a cidade? É Garotinho? Se nós não queremos Garotinho governando de Quissamã. Obrigada, candidata Fátima. Eu gostaria de pedir silêncio. Os assessores não podem se comunicar com os candidatos. Se for para direito de resposta, por favor, peço que o corpo jurídico procure a comissão organizadora, tá bem? Eu vou seguir com a resposta, vou passar a resposta para o senhor Nildo Coringa. Só um minuto, quando quiser. Essa pergunta é bastante pertinente. A candidata Fátima aqui deu um histórico bastante expressivo da questão de processo, que na realidade é tanto processo que a gente perde até o número. E outra coisa, vou responder dentro da minha condição, sou candidato ficha limpa, a minha candidata a vice é ficha limpa, não respondo nenhum tipo de processo dessa natureza e quero até acrescentar que o candidato Armando, inclusive, por malversação de verba pública, já foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado, está inscrito na dívida ativa do município em mais de R$1 milhão e assim mesmo quer se colocar nessa condição. Então, todo o histórico aqui foi lido e realmente é verdade, está disponível em todos os sites e não podemos aqui em Quissamã ser contra o movimento que hoje toma conta do Brasil todo, que é um movimento contra a corrupção. Vimos isso, estamos vendo e lamentavelmente vemos isso todos os dias ao ligar a televisão, ao ler os jornais, que a corrupção tomou conta de todo o Brasil. O juiz Moro dando um exemplo, condenando empresários corruptos, políticos corruptos, que hoje não se sustentam mais a questão de empresário, ficar naquela questão de colarinho branco. Muito obrigada, candidata Fátima, candidato Milton. Respondem agora o senhor Armando Carneiro, por favor. E em seguida, candidato Djalmir Pereira. Só um minuto, candidato. Quando quiser. Bom, senhoras e senhores, povo de Quissamã, ouvintes, quantas vezes que eu já falei que eu nunca neguei que eu respondo questionamentos na justiça, processos. Nós fomos prefeitos 8 anos da cidade, fui secretário 13 anos. A candidata espalha jornal por aí para dizer que a gente responde processo, que a gente vai ficar inelegível. O meu registro de candidatura foi deferido. Não existe nenhum impedimento na nossa candidatura e eles ficam insistindo nisso. Poxa, gente, vamos falar de projetos para Quissamã.
vamos falar de programas. Todos os quissamãenses me conhecem, sabem que o que eu tenho hoje de patrimônio é fruto da herança da minha família. Eu não tenho um alqueire a mais, um alqueire a menos, não tenho patrimônio a mais, um a menos. Fui 13 anos secretário, fui 8 anos prefeito. O pessoal de Quissama conhece o Armando e sabe o seguinte, que o política mudou agora em 2013. Pessoas atrás dos recursos milionários da nossa cidade estão bancando algumas candidaturas. Então vocês procurem saber também, o que já está nas redes sociais, quem é o Sandro Matos. Sandro Matos, lá da Baixada, é o Eduardo Cunha da Baixada, que está por trás de alguma candidatura que está aí. Só um minuto. Bom, essa pergunta eu fico muito à vontade para responder. Obrigado, Paulinho Peçanha. Parabéns pela pergunta. Falar de ficha limpa, no nosso caso, fica muito tranquilo, que eu e Eduardo Chagas e todo o nosso grupo somos ficha limpa. Nós somos o primeiro candidato a entrar no TRE e tivemos nosso registro, nós tivemos nossa candidatura registrada imediatamente. 2, 3 dias depois já estava pronto. Agora, até dia 2 desse mês aí, os outros candidatos estavam aguardando o julgamento. Cabe a vocês, eleitores, vocês ouvintes da rádio, vocês eleitores de Quissamã, entrar lá no site do TSE e ver se realmente estão livres, ou se estão sob júdice, ou se estão aguardando esse julgamento. Bom, realmente o Brasil está sendo passado a limpo. A história hoje do nosso grande o Sérgio Moro, do que está fazendo pelo país. A gente vê senador preso, vê senador perdendo mandato, vê prefeito perdendo mandato. Isso é muito importante. Realmente nós temos que ter orgulho de ser honesto, de continuar sendo honesto. Agora, Armando, por não ter patrimônio não significa que causou algum crime e que fez alguma coisa de errada e que levou-se ficha suja. Isso não significa nada. Está cheio de gente quebrada aí que tem 30, 40 processos que levou o município ao desastre e algumas economias à miséria. Muito obrigada, candidato. Bom, terminadas essas perguntas já previstas, a comissão organizadora julgou que o candidato Armando Carneiro tem direito a 1 minuto como direito de resposta, referente estritamente ao assunto de que o candidato Milton Coringa citou, de que o senhor deixou o município em dívida no final do seu mandato. Por favor, se restringe a este tema. Bom, gente, é o que nós já falamos aqui. Assim que nós entramos, assim que nós saímos do nosso mandato, assim que eles entraram em 2013, disseram que eu deixei um rombo na cidade. Eu deixei um rombo, mas esse rombo, eles disseram simplesmente para decretar uma emergência e contratar as empresas sem licitação. Isso está claro para todo mundo, está claro para toda a cidade. Eles disseram que eu tinha deixado um rombo no final das contas. Minhas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas. Foi contratado por eles uma empresa de consultoria para fazer uma checagem das minhas contas, uma auditoria das minhas contas. Pagaram R$500 mil e não encontraram nada. Não encontraram nada. Então, gente, vamos falar de propostas. O pessoal daqui está querendo saber do projeto, quer saber quem vai tirar Quissamã dessa crise e botar em bom lugar. Muito obrigada, candidato. Agora, o candidato Milton Coringa, também analisado pela comissão organizadora, terá direito a 1 minuto de direito de resposta, estritamente relacionado ao assunto de que o candidato Djamin disse que o senhor emprega funcionários fantasmas. Por favor, se restringe a esse tema, candidato. O senhor tem 1 minuto, quando quiser. Essa colocação nesse momento é interessante, porque todo mundo aqui é de conhecimento de todo mundo. Essa gestão está separada em 2 gestões. Iniciou com o falecido prefeito Otávio Carneiro e depois eu assumi no seu falecimento e tomei as mais duras e impopulares medidas que o momento exigia, inclusive fazendo pequenas e depois uma grande reforma administrativa
e dispensando aquelas pessoas que entenderam não estar produzindo no município. E isso foi feito durante essa gestão Newton Furinga. Tomamos todas as medidas que os meus assessores falaram, vai tomar essa medida, eu vou tomar essas medidas, vou cortar na própria carne. Se ainda, porventura, ainda tiver alguém a ser dispensado, não tenho dúvida que dispensarei, como aqui falei, eu não tenho parentes empregados na prefeitura. Muito obrigada. Os demais pedidos de direito de resposta foram indeferidos pela comissão organizadora. Estamos chegando ao final deste segundo bloco. Faremos um intervalo de 5 minutos, onde os candidatos poderão se dirigir aos seus assessores para conversar. Antes de iniciar o terceiro bloco, eu gostaria de fazer alguns avisos. Ao final do segundo bloco, foram feitos 2 pedidos de respostas que foram deferidos e que serão realizados ao final desse bloco que a gente vai iniciar agora. Eu vou pedir para os assessores jurídicos que quiserem solicitar direito de resposta, não precisam se levantar, é só levantar a mão e as pessoas da comissão organizadora vão até vocês. Então, vou iniciar com a leitura das regras do terceiro bloco. O terceiro bloco contará com perguntas elaboradas pela comissão organizadora do debate previamente. As perguntas foram elaboradas a partir de temas pertinentes à cidade. A pergunta será determinada por sorteio pelo mediador. A cada nova pergunta, um novo tema. Sendo sorteado primeiro o candidato que irá responder e depois o candidato que irá comentar. Os candidatos terão direito à réplica. Será feita uma pergunta para cada candidato. As perguntas foram elaboradas por uma comissão indicada pelas 2 instituições organizadoras do debate, o Instituto Federal Fluminense e o Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, NEABC. Então, aqui estão as perguntas, elas serão colocadas na urna. E agora a gente vai sortear um candidato que responderá a pergunta e o outro candidato que fará o comentário da pergunta. O candidato que responderá será Newton Furinga. O candidato que fará o comentário é Dejamin Ferreira. A pergunta é: candidato Newton Furinga, levando em consideração que a queda de arrecadação dos royalties impacta o comércio da cidade, de que forma o senhor pretende estimular o desenvolvimento do mesmo? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Pergunta bastante pertinente. Temos proposta nesse setor de estabelecer parcerias com o setor produtivo do município, diferentemente das parcerias que encontramos aqui, como foi a parceria para o desenvolvimento com Barra do Furado, porque a gente vai retomar aquilo, mas com outras empresas, que até agora aquelas empresas, os donos estão tudo presos. Por vários motivos, e há deve acontecer uma surpresa em delação premiada de gente aí, em dizer que fazer e jogar o empresário ao léus, não, é parceria de incentivo, parceria, não querer se associar a nenhum empresário e nenhum investimento aqui em Samã, coisa que já ouvimos que aconteceu. Deixar que o desenvolvimento e sustentabilidade seja só um conceito, seja na prática. Você bota um empresário e depois larga a própria sorte, e depois a prefeitura tem que ficar fazendo a manutenção? Não. Parcerias sempre
mas que venha a trazer realmente sustentabilidade, que até agora não teve 1 ou 2 investimentos no município e conseguiu se manter sem o auxílio direto do município. Candidato Jamil, o senhor tem 40 segundos para Bom, o seu comentário. A única forma de manter o comércio de pé é manter quem compra vivo, de pé, recebendo. A única forma de manter quem compra é gerando emprego, renda e um desenvolvimento sustentável. Aqui só se vê falar que não tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Não se vê falar em alguém buscar recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, buscar recursos do BNDES, criar uma PPP, que é uma parceria pública-privada, para que possamos trazer empresa para o município com infraestrutura séria, para que possamos desenvolver emprego e renda no município. Nós temos aqui pessoas com 500 quilos de polpa de fruta dentro de casa, congelada e estragando, porque a prefeitura nega a ele a liberação para ele vender. Obrigado, candidatos. O próximo candidato a responder é... desculpa, candidato. Senhor Nilton, o senhor tem 40 segundos para a réplica. Não precisa desligar. Essa questão, volto a dizer, que o município, durante as 2 últimas gestões, gerou o emprego e desenvolvimento aqui no município, um investimento de mais de 50 milhões, 40 empregos. Então, não só verem como que a grandeza dos números não se traduz em geração de renda, não se traduz em emprego. É esse conceito que a gente precisa mudar. É fazer diferente, fazer mais com muito menos. Não ficar botando aqui culpa na crise, não. Já estamos enfrentando desta maneira. Continuando. Obrigada, candidatos. Mais uma vez, desculpa. Eu já tinha retirado o nome e eu coloquei novamente para a gente efetuar novamente o sorteio. O candidato que responde agora, Benjamin Ferreira. E o candidato que realiza o comentário, Armando Carneiro. A pergunta é, então o Benjamin responde e Armando faz o comentário. Candidato, diante de um cenário de queda de arrecadação de royalties do petróleo, qual a proposta de governo para o desenvolvimento local pautado na economia criativa? Pode responder. Bom, muito fácil. Nós precisamos de valorizar o microempreendedor, o microempresário da nossa cidade. Começa por aí. Como eu estava dizendo lá na pergunta anterior, nós temos em Quissamã pessoas na feira que querem vender seu produto e existe uma burocracia para liberar o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Nós não temos uma política que deveria ter, que ela existe, é lei, para que as escolas comprem do pequeno empreendedor, através do recurso do PRONAF, que é Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, comprar esses produtos para vender, para ser consumido pela própria escola. Nós precisamos de trazer um programa de governo que nós vamos fazer a criação da cidade empresarial autossustentável, com recursos do BNDES, do FAT, da iniciativa privada, sem meter a mão nos cofres da prefeitura, onde nós possamos trazer empresários de fora para cá, junto com os empresários do nosso município, gerar emprego e renda de forma sustentável. É a dona de casa poder fazer a costura para que a própria escola possa comprar o uniforme. É que a própria costureira possa fazer os uniformes para o pessoal que faz a coleta do lixo. É pegar a cidade e criar na nossa cidade, juntar nossas empresas, criar um consórcio para que nosso lixo seja coletado com empresa daqui, gerando emprego aqui, e nada de levar nosso emprego lá para fora. Então nós precisamos de criar projeto integrado, autossustentável, envolvendo as pessoas de Quissamã. Candidato Armando, o senhor tem 40 segundos para fazer um comentário.
Janinha, a economia local da cidade de Quissamã, para se desenvolver, realmente precisa que os recursos girem dentro da cidade. Eu lembro que no nosso governo nós fizemos quase 700 casas populares aqui, e todos os funcionários eram do município de Quissamã. Nós tivemos empresas que contratavam os quissamaenses. Os recursos, as pessoas se lembram muito bem, quando eu agora estive conversando com os comerciantes, que os recursos giravam na cidade, a cidade tinha uma sensação de desenvolvimento muito maior. Agora, nós precisamos ir além. O senhor tem direito à réplica, 40 segundos. Então, dando continuidade, o que a gente precisa é fazer circular aqui. Não adianta pegar a nossa economia e levar lá para fora. Nós temos profissionais, nós temos empreendedores, nós temos dono de oficina mecânica trabalhando de forma insalubre, no meio da rua, sem condições, sem apoio. É aquilo que eu disse, nós não precisamos de meter a mão nos cofres públicos, nós não precisamos de pegar o dinheiro do royalties para fazer isso. Existem recursos do BNDES, do FAT. Nós temos que trazer para Quissamã o SEBRAE, temos que trazer o SENAI, temos que trazer a FIJAM, temos que trazer o SESC, temos que fazer parceria com instituições como o ENF, como o próprio o IFE. Nós precisamos de fortalecer a nossa economia e fazer nossos empreendedores ganhar dinheiro e gerar emprego. Obrigada, candidatos. Podem sentar. Próxima pergunta será respondida pelo candidato Armando Carneiro. E o comentário será feito por Fátima Pacheco. A pergunta é... O candidato Armando responde e a candidata comenta. Candidato, qual a real proposta de efetivação das políticas para a juventude? Pode começar. Bom, gente, nós já falamos aqui, a juventude de Quissamã foi a que mais sofreu com essa crise. Nós tivemos as oportunidades sendo realmente proteladas por causa realmente dessa crise. E com isso a violência que a gente mais ouve nas ruas de Quissamã hoje é que a violência aumentou muito e que as oportunidades de trabalho também diminuíram. O que a gente mais ouve na rua hoje, na verdade, é pedido de emprego. A gente sabe que a nossa juventude hoje, numa reunião que nós tivemos lá, um jovem chegou e falou: o município de Quissamã investiu tanto na gente, deu bolsa de estudos, capacitou e hoje nós não temos como trabalhar. Então nós temos que justamente atuar atraindo empresas para o município de Quissamã, continuar o programa que nós tínhamos do Quissamã Empreendedor, que era um programa que gerava renda, que trazia empresas, ao contrário do que foi dito aqui. Só a empresa Macuco hoje já tem 40 funcionários, se contar com um galpão aqui que vende aqui na cidade. Então nós temos hoje, ainda remanescente desse programa, empregos na cidade, mas só que isso foi paralisado. Então nós vamos reativar o programa, nós vamos fazer com que Quissamã volte a empregar pessoas do local. Obrigada, candidato. Candidata Fátima, 40 segundos para o seu comentário. Sim, nós vamos investir nos jovens, trazendo o Sistema S para qualificar, retomando a bolsa de estudo, investindo no esporte, sabemos que nessa cidade tem inúmeros talentos. E dizer que o candidato comemora 40 empregos na ZEM, mas a ZEM foi investido milhões e a promessa era de 2.000 empregos. Se hoje o nosso jovem está desempregado, se o nosso pai de família está desempregado, porque a ZEM não funciona, os alambiques não funcionaram, a usina prometida não chegou, o polo de costura funcionou um ano, depois fechou, e todas as promessas de geração de emprego e renda não deram certo. Então nós precisamos usar o dinheiro público de verdade para melhorar a vida e qualidade do povo de Quissamã. Candidato, obrigada. Candidato, só espera o cronômetro, por favor. Pode começar. Tá, Fátima, você sabe muito bem que hoje a ZEM emprega muito mais de 40 pessoas. Só
na Macuco são 30 e poucos, só na Geleia mais 30, só de Jamília e a cervejaria que tem lá já chega próximo disso, já passa de 150, 200 empregos. Agora, 2.000 empregos nunca foi prometido. É um processo de atração de empregos que tem que ser feito continuamente. E isso não pode parar. Nós temos que continuamente ter um programa de atrair empresas para o nosso município. O nosso município tem um potencial muito grande na agricultura, principalmente, que ficou tudo parado. Obrigada. Vamos para a última rodada de perguntas desse bloco. Quem vai responder é a candidata Fátima Pacheco. E quem vai comentar é o candidato Newton Furinga. Candidata, considerando a meta do PME de oferecer Plano Municipal de Educação, não é isso? Considerando a meta do PME de oferecer educação em tempo integral e no mínimo 50% das escolas públicas do município, qual a proposta da senhora candidata para garantir a educação em tempo integral? Candidata, 1 minuto e meio. Bom, dizer que essa proposta está incluída no nosso plano de governo. Nós queremos levar a escola de tempo integral a todas as escolas de Quissamã. Como faremos isso? Articulando as políticas públicas. Em parceria com o esporte, com a assistência social, com a qualificação profissional, com a atividade de cultura. E aí o menino e a menina, num período, estará na escola regular e outro estará nessas atividades. Isso também fazendo uma parceria com a família. O papel da família é importantíssimo no processo de educação. A cidade de Quissamã tem 3 escolas e apenas 3 creches. Nós precisamos cuidar da educação, que é o grande motor para o desenvolvimento dessa cidade. Mas além da educação básica, investir na qualificação profissional e retomar a bolsa de estudo. No caso da escola de tempo integral, além de garantir que a criança se desenvolva plenamente, também sossega aos pais. Hoje a mãe e o pai que trabalham fora de Quissamã, e é uma grande maioria de Quissamã, fica lá tenso, preocupado, porque quando seu filho sai da escola, não tem nenhuma atividade. Não tem o PET, não tem o Projovem, não tem o PET municipal, não tem uma escolinha de futebol, não tem uma escolinha de surf. Nós vamos implementar a escola de tempo integral, acolher nossas crianças e desenvolver nossa cidade. Encerrou, candidato. Candidato, só espera o cronômetro, por favor. Pode iniciar. Dentro do nosso plano de governo também consta essa proposta. Tivemos que fazer, já falei anteriormente, tomar medidas impopulares, porque aqui, quando eu ouço certas coisas aqui, e fico querendo saber de onde vai sair todos esses recursos para bancar todos esses projetos. Até porque aqui já foi dito que foi investido na atração do Quissamã empreendedor, que a gente está entrando na justiça agora para retomar, rever o dinheiro investido, que com respeito aos empresários que aqui chegaram, candidato, só espere o cronômetro, por favor. Pode iniciar. Dizer ao candidato Newton, cita muito números, que no nosso governo nós vamos saber de onde vem o recurso. Nós vamos buscar parceria do governo federal, nós vamos articular, nós vamos levar projetos, nós vamos nos articular com quem financia a política pública, e nós sabemos que no nosso governo não teremos um lixo de 22 milhões por ano, não teremos empresas milionárias que beneficiam apenas os outros municípios, porque a minha aliança, por exemplo, com Marcelo Batista, não perpassou por acordos empresariais. Por isso, nós teremos, sim, recursos de Quissamã, investido em Quissamã, mas também buscar parceria com projetos qualificados que possam trazer dinheiro e desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigada, candidatos. Como eu disse no início do terceiro bloco, foram solicitados 2 direitos de respostas que foram definidos pela Comissão Jurídica. O primeiro diz: a candidata Fátima foi acusada de distribuir jornais com acusações falsas
A candidata, a Fátima, então, tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Dizer que quando o candidato fala isso, isso não procede. Mas hoje, um rapaz em Santa Catarina com um tablet, uma pesquisa fraudulenta aí de casa em casa, me desqualificando e me xingando. Chamei a polícia e o TRE. Ele foi levado para o fórum. Ele disse que era ligado ao candidato Armando, inclusive figura em seu Facebook como Movimento da Juventude. E mais, quem foi socorrê-lo no fórum foi a advogada do candidato Armando. É assim que ele age, com truculência, com inverdades, inventando dados e inventando pesquisa, e colocando gente talvez remunerada nas comunidades para nos caluniar, para nos prejudicar. Mas a todos que nos ouvem em casa e a esse plenário, não será a mentira que vai vencer nesse momento. Não será a calúnia. Não será as falcatruas vividas em 27 anos que estão acostumados a fazer. O que vai vencer nesse momento é a verdade, é a vontade de mudança, é a sede do que se amanhece por dias melhores. As mentiras e as calúnias não vencerão. Obrigada, candidata. O segundo direito de resposta do candidato Newton Furinga, que foi acusado de realizar contrato de emergência e roubo aos cofres públicos. Candidato, o senhor tem 1 minuto para realizar o direito de resposta. Vou falar novamente, essa gestão está separada nos primeiros 2 anos e nos segundos 2 anos. Se houve contrato superfaturado, se houve alguma licitação incorreta, o candidato perdeu uma grande oportunidade de fazer o questionamento nos órgãos competentes. Sou acusado aqui de ter o lixo mais caro do Brasil. O lixo na minha gestão é menor do que o lixo de 2012. Provo isso com documentos enviados à Câmara de Vereadores. Se começou um valor, o responsável não está aqui para se defender. O lixo hoje praticado é menor do que o terminou em 2012 por uma empresa de fora, porque venceu uma licitação. Eu não posso fazer uma licitação com empresas de Quissamã. O processo é aberto. Inclusive a última empresa que fez o serviço também é de fora. Obrigada. A gente encerra o terceiro bloco e agora nós teremos um intervalo de 2 minutos. Enquanto isso, a Comissão Jurídica já tem alguns direitos de resposta sendo avaliados e serão feitos no próximo bloco. Estamos de volta ao debate com os candidatos à Prefeitura de Quissamã, eleições 2016. O debate é uma iniciativa do Instituto Federal Fluminense Campus Quissamã, em parceria com o Núcleo de Educação Ambiental Bacia de Campos. Este debate está sendo transmitido pela Rádio Quissamã FM, com autorização da Benetíssima Juíza Eleitoral, doutora Márcia Regina Salles Souza. Antes de iniciarmos, de explicarmos as regras deste quarto e último bloco, gostaria de dizer que a comissão, o corpo jurídico, julgou deferido 2 pedidos de direito de resposta. Primeiro, a ter o direito de resposta vai ser o candidato Armando Carneiro, terá 1 minuto para responder estritamente sobre o tema em que a candidata Fátima o acusa de ter direcionado pesquisa que a desqualificou. Por favor, candidato, se restringe a esse tema. O senhor tem 1 minuto. Bom, minha gente, mais uma vez a gente vê que nosso debate poderia ser muito mais propositivo e ser realmente uma coisa muito boa para Quissamã, se trai às vezes pela candidata que fica falando em verdades para a gente aqui. Dizer que eu falsei pesquisa. A única pesquisa que hoje foi considerada irregular pela Justiça não foi por mim não, Armando não. Foi a pesquisa do jornal O Dia, que saiu com números absurdos. Essa pesquisa teve uma decisão que está aqui, para quem quiser ver. Foi julgada irregular. Essa sim. Agora, de outra pesquisa eu não tenho conhecimento. O único conhecimento que eu tenho é que nós em Quissamã precisamos apresentar propostas para a população.
o nosso governo que passou deixou um legado que ela fez parte. Candidato, por favor. Muito obrigada. O segundo direito de resposta foi concedido ao candidato Newton Furinga, quando a candidata Fátima fala sobre o programa PET Pro Jovem, que foram cortados pelo governo. O candidato Newton Furinga tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Por favor, candidato, eu peço que o senhor se restrinja a esse tema. Quanto quiser. Na realidade, além desses 2 programas, eu sou acusado de cortar benefícios sociais. Candidato, por favor, se o senhor se manter o programa PET Pro Jovem, tá? Então, na mesma linha, na minha gestão não cortei programa nenhum. Todos os programas estão sendo processados, só esperando reequilíbrio financeiro para efetuar os devidos pagamentos. Se eu tivesse que cortar, teria que enviar uma lei para a Câmara, cortando, suspendendo, baixando um decreto. Nada disso eu fiz. Estou processando e esperando o momento financeiro para melhorar, para continuar, para dar sequência em todos os programas, em todos os projetos. É isso que tem que ficar aqui. Agradeço até a colocação da candidata Fátima, que quando fala que a verdade no final prevalecerá, porque a gente defende isso desde o primeiro dia de campanha. A verdade. Chega de enganação, chega de números mirabolantes e dizendo isso ou dizendo aquilo. Muito obrigada. Bom, iniciamos de fato este 4º e último bloco. Vou explicar as regras do bloco. Neste bloco, os membros dos Conselhos Municipais de Urbanismo e Juventude lerão cartas que foram elaboradas com propostas dos conselhos para que os candidatos as avaliem em seus respectivos planos de governo. As cartas já se encontram nos assentos dos candidatos. E eu convido, então, ao palco o conselheiro de Urbanismo, o Wallace Chagas, e a conselheira da Juventude, Caroline Santos, para fazerem a leitura. Cada conselheiro terá 3 minutos para ler a carta. Primeiro, o conselheiro Wallace Chagas. Boa noite a todos. Carta aos senhores candidatos à Prefeitura Municipal de Quissamã. Vimos, por meio desta, apresentar os resultados da 6ª Conferência Municipal das Cidades em Quissamã, que aconteceu no dia 3 de agosto de 2016, no cinema do Centro Cultural Sobradinho, cumprindo o calendário do Conselho Nacional das Cidades, e com o tema proposto, a função social da cidade e da propriedade, e lema, cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. Após as discussões, foram apresentadas as 3 propostas a serem enviadas à 6ª Conferência Estadual das Cidades, e que também são propostas práticas que poderiam ser aplicadas no âmbito da administração pública municipal, que são elas. Proposta 1. Criação de comissão de desenvolvimento multidisciplinar, classe empresarial, meio ambiente, agricultura, agente de desenvolvimento, Câmara Municipal, turismo, etc., com o objetivo de cooptar novos empreendedores para o município. Foi colocado pelos participantes a importância de atrairmos pequenos e médios empreendedores ao município, que gerassem de 10 a 20 empregos diretos, em média cada, ligados principalmente à agroindústria e ao turismo, principal vocação municipal identificado pelos participantes. E para isso seria criada esta comissão com participação dos diversos segmentos da sociedade, ainda sem formatação jurídica definida, mas que não fosse ligada diretamente ao governo. Proposta 2. Criação do cadastro técnico multifinalitário municipal, para unificar as informações sobre os munícipes, integrando todos os bancos de dados municipais num único sistema de georreferenciado. Proposta 3. Criação do Gabinete do Planejamento Estratégico, buscando unir todos os setores da governança municipal, visando implementar estratégias de desenvolvimento municipal.
Ao ensejo, renovamos elevados protestos de distinta consideração e respeito. Atenciosamente, Conselho Municipal de Urbanismo de Quissamã, Conquis. Muito obrigado, Wallace. Agora eu passo a palavra para Caroline Santos, conselheira da Juventude. Carta de reivindicação aos candidatos à Prefeitura de Quissamã. Quissamã, 20 de setembro de 2016. Senhoras e senhores, o Conselho Municipal da Juventude de Quissamã, composto por membros da sociedade civil e do poder público, vem por meio desta reivindicar pautas urgentes para os jovens do município. O cenário político, social e econômico que estamos vivendo no Brasil e no mundo nos aponta inúmeros desafios, sobretudo de manter a estabilidade do país, garantindo aquilo que é direito e conquista do povo, principalmente dos considerados minorias, população negra, mulheres, de comunidades tradicionais, LGBT e etc. Antes de mais nada, queremos lembrar que nem a juventude, nem os mais pobres devem pagar a conta de uma política econômica que serve somente o grande capital. O Estado brasileiro deve continuar atuando como garantidor dos direitos sociais, de forma a priorizar ações voltadas à superação das desigualdades culturais, sociais e econômicas. Por isso, afirmamos que a juventude precisa estar evidenciada na agenda política nacional, estadual e municipal, sendo fundamental o fortalecimento das instâncias executoras de maneiras estratégicas. Em Quissamã, somos 25% da população, segundo dados do IBGE 2010. E queremos ser levados a sério. Nós não queremos só esporte e lazer, como é o que muitas pessoas prometem pra gente. Nós queremos emprego, queremos ser independentes. Precisamos atingir a maioridade com a garantia de que estaremos capacitados o suficiente para buscarmos uma renda própria e termos um primeiro emprego digno para se autossustentar. Diante disso, propomos 1. Aplicabilidade da lei de acesso ao primeiro emprego. 2. Criar políticas públicas específicas para fomentar a capacitação profissional e inserção do jovem ao mercado de trabalho. 3. Criação de uma incubadora para apoiar projetos para jovens. 4. Criação de uma Secretaria da Juventude. 5. Criação de um centro de referência para os jovens, contendo oficinas, cursos, palestras, etc. 6. Política pública municipal de incentivo aos jovens de baixa renda para obterem a primeira habilitação. 7. Projeto para incentivar a criatividade. 8. Criação do projeto Jovem Agricultor. 9. Reconhecer as drogas como um caso de saúde pública, disponibilizando meios adequados para prevenção e tratamento. 10. Direcionamento do orçamento público para projetos da juventude. 11. Garantia do direito de ir e vir, mobilidade urbana. Relato de um jovem quissamoense. Me formei e não tenho onde estagiar. Tive que ir para o tráfico porque aqui não tem emprego. Lá eu ganho dinheiro mais fácil. Já tenho 18 anos e não fiz um curso. No meu currículo não tem nada. Assinado Juventude de Quissamã. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigado, Wallace. Neste momento, os candidatos terão 3 minutos para suas considerações finais. A ordem dessa apresentação será sorteada agora. Primeiro candidato a fazer suas considerações finais é a candidata Fátima Pacheco. Por favor, candidata. A senhora tem 3 minutos. Mais uma vez, parabenizar o IFE e o NEABC por essa iniciativa histórica em Quissamã. Dizer que estamos a 2 semanas do dia da eleição, quando vamos tomar uma decisão extremamente importante. Dizer que ao lado de Marcelo Batista e da população de Quissamã, estou preparada para governar a cidade. Estou preparada e tenho sentido um abraço, um aperto de mão, nas casas de portas abertas que a cidade deseja mudança. Isso tem nos motivado muito. Durante a campanha temos recebido o acolhimento, temos recebido o diálogo, temos trabalhado em parceria com a população de Quissamã. Dizer que sou assistente social concursada desse município, no qual trabalho desde 1991. E criamos programas sociais importantes, como o programa de Casa Popular, como o programa Juventude em Construção, como o programa
Renda Mínima e o Programa dos Idosos. Vários programas para a juventude. Dizer que a minha trajetória também inclui 2 mandatos de vereadora. E nos 2 mandatos dialoguei com a cidade, mas fui além. Fui ao governo federal, fui ao governo estadual, consegui trazer máquinas, caminhões, equipamentos para o CTI do hospital, que hoje ajuda o hospital a não viver o caos. 8 leitos para a UTI do hospital. Trouxemos ambulância, trouxemos recursos para a cultura e recursos para Minha Casa Minha Vida. É desta forma que vamos trabalhar, ouvindo a população, mas também indo buscar parcerias. Dizer que o que tem nos motivado muito é ver também que as pessoas precisam da gente, que as pessoas estão sofrendo. Recentemente, um relato de uma mãe nos emocionou e me faz lembrar todo dia que não podemos ficar parados diante disso. Quando ela, abraçada comigo, disse: a minha filha tem um sonho, queria fazer faculdade, mas no corte da bolsa, ela com 19 anos está plantando capim e chega toda tarde com o rosto comido de sol e as unhas cheias de terra. Um outro depoimento que também nos emocionou, quando uma professora disse que 2 crianças chegaram à escola e ficaram deitadinhas no canto do pátio. Perguntaram o que era. Disseram que elas não tomaram café em casa, mas também a escola não tinha o desejum. E elas estavam com dor de fome. Não é possível mais nos calarmos diante desse cenário. Não podemos mais fingir que não estamos vendo. Não é possível uma cidade milionária como Quissamã, que arrecadou 3 bilhões nos últimos anos, ainda ter criança passando fome, pessoas desempregadas e meninos sendo presos e levados para Bangu. Dizer que nós estamos preparados para governar Quissamã. E nós aprendemos e temos experiência porque fui secretária, porque sou assistente social, porque fui vereadora, mas principalmente porque há 26 anos lido com a população de Quissamã, com quem aprendi e ensinei. Porque mais do que ter o diploma de mestre de planejamento regional e gestão de cidades, que tenho, mais importante que isso, foi a sabedoria popular que adquiri na Quissamã. Muito obrigada, candidata Fátima. Próximo candidato a fazer suas considerações finais. Candidato Armando Carneiro. Quando quiser, candidato. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar os 2 conselhos, o Conselho da Juventude, pela carta que foi lida, que eu li com bastante atenção, prestei bastante atenção, e vamos, com certeza, utilizar aquelas propostas que foram ali entregues. Dizer que foi a Kitchega até que criou o Conselho da Juventude, Conselho também de Arquitetura, também foi muito, de Urbanismo, também foi muito importante a questão, principalmente da mobilidade. Eu lembro que no nosso primeiro mandato, nós fizemos o plano diretor da cidade de Quissamã, para planejar a cidade. Então, nós começamos pela primeira vez, o primeiro mandato, planejando Quissamã. E a partir do planejamento da cidade é que desencadeou todas as ações que levaram Quissamã a ter um progresso significativo até o ano de 2012, quando houve essa ruptura que todos nós sabemos como aconteceu. Então, nós temos hoje a certeza que Quissamã tem jeito, sim. Quissamã não tem jeito com lixo a 22 milhões por ano. Quissamã não tem jeito se você pegar o contrato do hospital e colocar ele, aumentar em 1 milhão por mês. Aí não há recursos que cheguem. Agora, Quissamã tem jeito se nós colocarmos a conta, colocarmos os custos dos serviços no preço correto. Aí a cidade voltará a crescer, aí a cidade vai ter oportunidade de desenvolver ações para os nossos munícipes. No nosso governo, nós tivemos um desenvolvimento muito grande. Aliás, eu não vou falar só do nosso governo, não. Eu falo dos governos anteriores aos meus também. O município de Quissamã, desde que Quissamã se pôs de Macaé, foi uma cidade que todos achavam a joia do Norte Fluminense. Era uma política diferenciada. Não só nos meus governos, os governos anteriores do Otávio, até o governo do Arnaldo, que está aqui, são governos que o Quissamã cresceu muito, Quissamã se desenvolveu, Quissamã foi uma cidade que era invejada pelas outras. E o que houve em Quissamã? Uma ruptura por uma política
que realmente é aquela que nós temos afastado da cidade de Quissamã. É a política onde se cria um decreto e se coloca a empresa que realmente aquelas que financiam campanhas, aqueles políticos tradicionais que fazem a política como negócio. Isso que Quissamã nunca teve nos anos anteriores a 2012. Isso aconteceu agora em 2013. Não vamos permitir que a nossa cidade seja tomada por municípios que não são nossos, de Maricá, São João do Meriti. Quissamã é dos quissamanenses. Em 40 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, candidato. Por favor, reforço que as pessoas que estão presentes não podem se manifestar. Terceiro candidato a fazer as suas considerações finais, candidato Djamil Ferreira. Quando quiser, candidato. Ok. Bom, gente, muito carinho, eu quero agradecer o IFE, essa estrutura magnífica, fantástica e que nós vamos lembrar por muitos anos. Quero agradecer a vocês jovens que fizeram essa carta, muito importante. Gostaria muito de sentar com vocês depois, que parece que a carta de vocês foi tirada parte do nosso plano de governo, ou nós tiramos do nosso plano de governo parte da carta de vocês. Isso aqui fala exatamente a nossa língua e isso que nós queremos para os jovens de Quissamã. Bom, nós precisamos de criar em Quissamã a cidade empresarial autossustentável, a cidade empresarial que contempla o transporte coletivo com um ponto unificado com todos os bairros do município. Precisamos criar a cidade empresarial onde nós temos lá dentro uma creche, escola, com sistema integral em 12 horas, para que as suas mães possam deixar seus filhos enquanto trabalham. Precisamos criar dentro dessa cidade empresarial várias e várias atividades que contemplam as pequenas atividades do município, desde agricultura, pesca, pecuária, criação de novos produtos, como trazer outros produtos de fora. Nós precisamos de fazer isso. E precisamos também que dentro dessa cidade empresarial, ela não seja só uma cidade para gerar emprego e renda, ela seja uma cidade empresarial onde nós possamos criar novos empreendedores. Gente, eu vou deixar aqui um alerta para vocês. Eu, como jovem, filho de pequeno produtor rural, que morei na roça até 15 anos, capinei, trabalhei, fui conhecer energia elétrica com 15 anos. Quero deixar aqui para vocês um desafio. Nós não podemos pensar só em geração de emprego. Nós estamos falando em gerar emprego. Todo mundo quer emprego. Quem vai dar esse emprego no futuro? Quem vai dar o emprego, jovem, que você precisa? Nós precisamos de criar empreendedores. Nós precisamos fazer dentro desse município empreendedores. Pessoas qualificadas que vão te dar a segurança que você tanto busca. Nós queremos emprego, agora quem vai gerar esse emprego? Então nós temos que pensar nisso. Outra coisa, eu quero fazer um governo de transparência, um governo limpo, um governo sem perseguição. Nós acompanhamos o passado de Quissamã, é terrível. Funcionário público não pode ir na minha casa, ninguém pode fazer uma foto comigo porque eu estou com alguém, ninguém pode fazer uma foto comigo porque eu me aliei a alguém. Vamos acabar com esse absurdo. Vamos acabar com essa vergonha da perseguição e da intolerância. E vamos fazer um Quissamã para todos. Vamos fazer um Quissamã para os jovens, para os velhos, para os adultos, para as crianças. Vamos criar um Quissamã integrado. Vamos criar um Quissamã autossustentável. Vamos criar um Quissamã bonita. Vamos entregar o turismo, o lazer, o esporte, a geração de trabalho e renda. Pense nisso. Nós não podemos pensar só em emprego. Nós temos que pensar em empregador. Quem vai garantir o emprego no futuro? E lembrando, nós, essa coligação, liberta Quissamã e perseguição nunca mais. Muito obrigado, candidato. E o último candidato a fazer suas considerações finais é o candidato Newton Furinga. Por favor, candidato. Queria parabenizar aqui o IFE, o NEA, o José, pela questão do primeiro histórico debate no processo eleitoral aqui de Quissamã, e dizer que com todas essas dificuldades, com toda essa crise, conseguimos manter a saúde na sua melhor avaliação. Comunidades sendo reequipadas,
conseguimos com essa dificuldade, além de manter em um segmento, melhorar e atingir a melhor colocação no IDEB do município, em toda a sua história. Dizer que, infelizmente, quando falam de geração de renda, que fala de Quissamã Empreendedor, o projeto Quissamã Empreendedor, realmente aqui foi citada uma empresa mais de 2 vezes, a Macuco, mas que o candidato Armando, cotista dela é. Falar que hoje falta dinheiro, estamos cobrando na justiça mais de 18 milhões de reais de cana 1, cana 2, moenda, que é o tribunal que determinou isso. 18 milhões hoje cairiam muito bem para o desenvolvimento ou para, nesse momento, a manutenção do nosso município. Falar em futebol, falar em esporte, botar o Quissamã na primeira divisão, mérito, mas ao sair, deixou o Quissamã com a dívida de mais de 4 milhões inscrito na dívida ativa do município de Quissamã, que ninguém sabe quem vai pagar isso. Se construiu um canal suspenso com mais de 3 milhões de reais, e que é aquela velha história, sustentabilidade tem que deixar de ser um conceito para ser uma coisa prática. Você ajuda o investimento e tem que mantê-lo, é de eterno, que tem que ser a prefeitura, que quando passa por uma dificuldade, todo mundo passa, porque não se observou a questão da sustentabilidade. Com tudo isso, com essa dificuldade toda, hoje eu sou obrigado a pagar indenizações na Multiprof, que foi uma cooperativa que apareceu aí e não indenizou ninguém. Em nenhum processo se consegue descobrir quantos funcionários tinha essa cooperativa. Estamos pagando um passivo na justiça, mais de 8 milhões de reais. Esse é o jeito de governar que querem voltar. Eu não aproveitei desse momento que estou prefeito para comprar terra, depois de pagar um estudo feito por pagar uma empresa, um estudo feito pelo município na ZEM 4. É isso que eu quero falar. Muito obrigada. Agradeço aos 4 candidatos e convido agora a diretora-geral do campus Quissamã, Aline Sané, e o representante do NEABC, Wagner Firmino, para proferirem suas palavras de agradecimento. Nós estamos encerrando já o nosso evento, eu digo já, porque eu acredito que ele foi muito proveitoso, não é? Foi de um nível excelente, não é verdade? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos candidatos pelo nível do debate que foi aqui apresentado, a plateia pelo comportamento equilibrado e harmonioso durante todo o processo. Sabe, gente, hoje nós temos muitos estudantes assistindo ao debate. Esse é o exemplo que queremos deixar para eles. Respeito acima de tudo. Acredito que alguns de nossos objetivos foram alcançados. Contribuir com a construção da cidadania aqui do município de Quissamã e abrir essa casa para servir a comunidade. Afinal, esse também é um dos compromissos do Instituto Federal Fluminense. Tenho que agradecer à reitoria do IFE Fluminense, que, através da diretoria de comunicação, nos emprestou Juliana, de uma competência indiscutível, para poder contribuir aqui com o nosso evento. Ao NEABC, que teve um trabalho árduo, um trabalho que não começou no momento em que eles nos procuraram para fazer a proposta, um trabalho que eles já vinham desenvolvendo há muito tempo, e aí, gente, foi o que agregou muita qualidade à nossa construção do evento, porque todo o embasamento teórico eles já vinham discutindo nas suas reuniões há meses. Eu gostaria de agradecer muitíssimamente por vocês terem se juntado a nós. Foi uma parceria muito bem sucedida que agregou muito, viu? Também gostaria de agradecer ao representante da OAB aqui presente, do cartório eleitoral, enfim. O meu desejo nessa noite é que espaços de discussão com esse nível
passem a ser oportunizados em nossa cidade. A gente só tem a ganhar com isso, não é verdade? E aí, o nosso querido vai falar agora para vocês, mas eu gostaria que, ao final, nós tivéssemos uma salva de palmas para esse evento, para todos nós aqui presentes que contribuímos para o sucesso deles, para cada pessoa. Boa noite a todos e todas. Estou aqui representando o Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, e esse foi um processo muito construtivo, né? A gente conseguiu, para o resultado é esse evento de hoje, mas eu falava na comissão de organização que o maior resultado foi a gente estudar o plano de trabalho de cada um, estudar o orçamento de cada um, o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer e transmitir isso além. Então, o papel do NEABC hoje é conscientizar a população e fazer com que as pessoas desenvolvam em si, né, essa educação crítica, né, que é questionar, é perguntar o que é orçamento público, né, por que um ônibus não está passando aqui na minha rua, mas por que tem tanto para a educação e a minha escola não tem uma alimentação, não tem um transporte. Então, eu gostaria de reforçar que esse evento é um momento histórico dentro de Quissamã, né, em parceria com o Instituto, mas que é um evento para marcar e para fortalecer a democracia. A gente está vivendo hoje um momento muito difícil no nosso país, né? Uns chamam de golpe, outros chamam daquilo que acha certo, mas assim, é extremamente importante dentro de Quissamã a gente ter um evento dessa grandiosidade para a gente fortalecer o processo, e aí quando a gente vai para a reunião de organização a gente chama todas as coligações, constrói junto, dão palpites, e aí a gente chegou nesse resultado de hoje. Então a gente agradece a presença de cada um, né? A gente pede desculpa por qualquer coisa, mas que o nosso objetivo foi fazer um evento de qualidade e eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. E gostaria também, né, que a gente fica nessa correria toda, pedindo para sentar, mas é para o bom desenvolvimento. Então, o NEABC, ele fica localizado na Praça de Quissamã, né, ao lado da sorveteria, e é aberto para a comunidade. Aquele que quer conhecer mais, que quer desenvolver, né, a sua cidadania de fato, que não é só ir no dia 2 e votar, você tem que estar participando do dia a dia da sua comunidade, da sua cidade, perguntando, pesquisando e incidindo em políticas públicas. Então é só nos procurar ali no NEABC. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de informar que a comissão, o corpo jurídico, né, entendeu que todos os pedidos, os últimos pedidos foram indeferidos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os candidatos por terem se colocado para o debate. Agradecer a todos os ouvintes da rádio Quissamã FM que estão nos acompanhando até agora. Boa noite e muito obrigada.